E aí, pessoal, seguimos com a série de resolução de problemas do LeetCode. E aí, nessa semana, eu vou tentar trazer alguns problemas que me assombraram nos campeonatos do dia 14 de setembro, né? Um deles foi esse problema aqui, 3288, tamanho do maior caminho crescente, né? Problema difícil, que consegui ter parte aqui da ideia, mas não consegui resolver o problema, sem depois olhar aqui as explicações do pessoal. E aliás, eu saí da página aqui. Tinha que dar o devido crédito aqui para quem deu a solução, que eu acho que foi esse post aqui, tá? Não dando o devido crédito aqui, foi esse RC137 que postou a solução, porque eu vou reescrever, mas no fim das contas parei para entender aqui o que ele explicou para conseguir mostrar essa solução. E aí você já deixa aí o like se você gosta desse tipo de vídeo, se por acaso você viu a live, me viu sofrendo e ficou curioso para ver como é a solução desse problema. Vamos alongar muito aqui, não. Basicamente é o seguinte: o problema dá uma série de coordenadas num plano 2D, e aí fala que você tem que determinar um maior caminho crescente que passa obrigatoriamente por um ponto que ele vai dar. Ele dá uma série de pontos, ele fala que um daqueles pontos é obrigatório estar nesse maior caminho crescente, e um caminho crescente é um caminho onde você passa por uma série de pontos, sempre onde você tem um ponto I, quando você vai para o ponto I mais um, ele obrigatoriamente tem que ter uma coordenada x maior do que a coordenada do ponto anterior, e também uma coordenada y maior do que a coordenada do ponto anterior. Tá? Então é sempre um caminho que anda para cima e para a direita, e nunca o x de um cara vai ser igual ao x do próximo cara, nem o y igual ao y do próximo cara. Tá? Aqui tem uns exemplos, a gente vai mostrar já no whiteboard, e aqui a gente pode ter até 10 a 5 coordenadas, nosso vulgo 100.000, e o resto aqui é besteira, né? As coordenadas vão de 0 até 10 a 9, e isso aqui é importante sim, as coordenadas sempre são distintas, ele sempre vai te indicar um ponto válido para ser o ponto de obrigatório, tá? Então aqui eu simulei, imagina aqui que a gente tem um plano aqui, né? O Y, o X, e aí imagina que ele deu esse monte de ponto aqui e falou que a gente obrigatoriamente precisa passar por esse ponto e quer saber qual é o maior caminho crescente possível. Não sei se isso aqui é o maior, mas é um caminho crescente possível seria, por exemplo, esse aqui, ó. A gente está sempre indo para cima e para a direita, né? Então aqui nesse caso a gente teria um caminho crescente de tamanho 2, 3, 4, 5, 6, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Seria um caminho crescente de tamanho 6, né? Opa, 6 não, desculpa, 7. Porque também preciso contar o ponto obrigatório por onde eu vou passar. Aí, pessoal, a primeira sacada que a gente precisa ter no problema é o seguinte. Imagina que a gente vai passar aqui uma linha na horizontal e outra na vertical, passando pelo ponto obrigatório, tá? Repara que como caminho crescente, você nunca vai andar para a esquerda e para cima, você nunca vai andar para a direita e para baixo. Então, todos os pontos que estão aqui nesses dois quadrantes, né, tomando o ponto obrigatório como referência, a gente pode simplesmente excluir do problema. Isso é uma questão. Tá? E repara também, pessoal, que a gente pode tentar achar o maior caminho crescente aqui. Desconfio que seja esse aqui. Ó. Mentira, não é esse não, esse aqui, né? Tem 4 pontos, eu devia ter checado antes de entrar aqui, mas tem outro aqui que tem 4 pontos também, né? Então repara que se a gente é, olha aqui os quadrantes de forma isolada, a gente pode resolver o problema do caminho crescente para esse quadrantezinho aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de A, tá? Posso resolver o problema do caminho crescente para esse quadrante B, não preciso me preocupar com o ponto obrigatório, claro, preciso me preocupar com ele na hora de fazer essa divisão, porque minha resposta vai ser o tamanho desse caminho crescente, 4, vai ser o tamanho desse caminho crescente, 4, mais um, que é o ponto que eu não estou contando. Então, vamos dizer assim, a minha resposta é o tamanho de A, mais o tamanho de B, mais um. Tá? O L aqui estou chamando de L por causa do len. Então, 4 mais 4 mais um, eu consegui montar aqui um caminho crescente de tamanho 9. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 com esse ponto aqui, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu pegar aqui outra cor. É como se o caminho tivesse feito também esse, esses riscos vermelhos aqui. Né? Saiu do 1, 2, 3, 4, 5 e foi embora até chegar em 9 pontos. Então, a gente vai se concentrar
em criar uma função que seja capaz de resolver o problema do caminho crescente por um determinado conjunto de pontos. Essa é uma sacada importante. Pessoal, vamos ao algoritmo aqui, né? Seria bom se eu conseguisse é, expressar como alguém chega a uma ideia dessas. Não consigo expressar como alguém chegou na ideia, mas eu entendi a ideia lá do nosso amigo para trazer para cá, né? O que que a gente vai fazer aqui? Qual o algoritmo que a gente vai aplicar aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente vai ordenar os pontos pela coordenada x, tá? Então já nomeei todo mundo aqui ordenado pelo x, e a gente vai ordenar pelo y em ordem decrescente. Então, x em ordem crescente e o y decrescente. E aqui na explicação eu acho que vai ficar um pouco claro por quê, tá? Já ordenamos aqui os pontos e agora interessa para a gente entender só a coordenada y, tá? Aqui a gente já garantiu que os pontos estão da esquerda para a direita e agora a gente precisa escolher o melhor caminho observando o y. Nosso algoritmo é o seguinte, pessoal. A gente vai montar esse array que vai indicar o tamanho do maior caminho, tá? Então, no fundo, esse array pode ser que dê o melhor caminho, inclusive, mas, mas a gente quer mesmo é o len desse cara para saber o tamanho que é o que o problema está pedindo. Joguei aqui um pouquinho para o ladinho, vamos lá. Então, toda vez que esse array estiver vazio, a gente simplesmente bota a coordenada y do elemento que a gente está olhando. Então, essa aqui é a coordenada y do A, tá? 1. E se o valor que a gente estiver olhando for maior do que a coordenada y do último elemento do array, a gente simplesmente concatena esse valor no array. Tem mais coisa por aí. Então, assim, o A é 1, o B é 5, né? 5 maior do que 1, a gente vai concatenar aqui, esse 5 se refere ao B, e o 7 é maior do que 5, a gente vai botar o 7 aqui, esse cara se refere ao C. Imagina, pessoal, que o nosso problema simplesmente acabasse aqui, né? Não tivesse mais nada nesse array. Ele vai estar indicando, esse array aqui vai estar indicando que tem um caminho de tamanho 3 que passa pelos pontos que estão na altura 1, 5 e 7. Tá? É isso que o array está falando para a gente até o momento. Porém, repara aqui, agora a gente pode ter um outro caminho que é maior do que esse caminho ABC. Né? Repara, esse caminho ABC aqui teria tamanho 3, mas se eu pegar aqui um caminho AD é F, né? Imaginando que o nosso problema não olha essa parte aqui, do G em diante, né? Ele acaba no F. Pô, aqui eu consigo montar um caminho de tamanho 4. Então, como é que esse negócio é, é modelado aqui nesse algoritmo, né? Encontramos um cara aqui que está no y igual a 3. 3 é, 3 é maior do que 7? Não é. Então, a gente precisa entender aonde o 3 entraria aqui nesse array para manter o array ordenado, né? Então, encontrar um elemento que é maior do que esse 3, maior ou igual, e vamos botar esse 3 no lugar desse elemento, tá? Então, o 3 aqui, ele é, quem é maior ou igual a 3 é esse 5. A gente vai tirar esse 5 do array, vamos botar o 3, que se refere ao ponto D, tá? Aí, eu não sei se eu cheguei a citar isso. Repara que esse array não está exatamente mais refletindo o caminho que a gente deveria seguir, mas se você conseguir encontrar um caminho maior do que o caminho que existe e que passa pelo ponto D, ele vai acabar sobrescrevendo os itens desse array até representar o menor caminho, né? Então, não necessariamente o array representa o menor caminho, mas representa o maior caminho, mas representa o tamanho do maior caminho. Vamos ver como é que isso aqui se comporta. Vamos continuar. O E está na posição 4, certo? Se o problema acabasse aqui, a gente ia continuar com o caminho de tamanho 3 que termina em C, né? Mas a gente continuou. O E está na coordenada y igual a 4. Então, como 4 não é maior que 7, vamos ver onde ele entraria aqui no array. Ele vai entrar depois do 3. Então, agora sim, a gente tem um 4 aqui que veio desse E, né? Aí o F, próximo cara. F está na altura 5. Esse cara, sim, é maior do que 4, então a gente só vai concatenar. Então, vou fazer de novo o exercício de parar aqui, fingir que não existe nada para esse lado aqui, e isso aqui estaria dizendo que a gente tem um maior caminho que passa por AD e F, que tamanho 4. Essa é a sacada do algoritmo. Tá? Tem só uma questão que não tá resolvida que a gente vai ver agora. Né? É quando a gente tem pontos que estão na mesma coordenada x. Tá? Sei que o gráfico está torto, mas imagine esse G e esse H aqui.
Que acontece quando a gente tem esse empate, né? Dois caras na mesma coordenada X. Ora, vamos olhar o problema agora, começando aqui do G e do H. Quem é o cara que vai conseguir te botar mais pontos na resposta? Esse G aqui, que só vai poder botar os caras que estão à direita e acima, ou seja, ele só vai conseguir enxergar pontos que estiverem acima do y igual a 8, ou será que esse H que está lá embaixo e que consegue incluir pontos que estão acima do y igual a 3? Obviamente, você quer que esse H prevaleça, né? Então, essa, esse sorte aqui pelo y decrescente é para que você primeiro trate os pontos que estão mais acima e depois os pontos que estão mais abaixo, em caso de empate. Então, o ponto que está mais abaixo ele vai conseguir sobrescrever uma informação e eventualmente gerar um maior caminho. Vamos ver como é que isso aqui se comporta na prática de novo, né? A gente está com G aqui com Y igual a 8, então a gente vai botar lá, seguir nosso algoritmo, né? Botar o 8 aqui no G, mas como a gente ordenou com x crescente e y decrescente, na sequência vai vir o H que está num y igual a 3 de novo, né? Então a gente vai olhar onde é que esse 3 entraria, esse 3 entraria aqui nesse lugar onde já tem o 3, então agora continua com 3, mas esse 3 aqui se refere a H. Essa informação aqui de onde veio nem tem o problema, é mais para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, tá? Mesma coisa, o I é 4, né? Então aqui, onde tinha esse 4 referente ao E, continua sendo 4, mas é um 4 referente ao I. J está no 5, então só vou mudar aqui esse F para um J. E o K eu botei aqui no 6, né? Então, repara que agora esse caminho, né, H, I, J, K, ele vai chegar no tamanho equivalente ao caminho D, E, F, G, né? Repara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu estou montando um caminho também de tamanho 5. Quando eu pego esse K igual a 6, vou ver onde esse K precisa entrar, e na verdade o K vai entrar aqui no lugar do 8, né? Porque ele não era maior que 8, então eu não posso concatenar no array, e ele entrou aqui no lugar do 8. E agora a gente está pronto para continuar tentando achar um caminho maior, né? Só repetir o algoritmo aqui. O L está na altura 8, então o L está aqui, e o M está na altura, sei lá, 10, né? Aqui. E aí a gente vai chegar à conclusão que a gente tem um caminho aqui de tamanho 7, tá? E o maior caminho, por um acaso, está expresso aqui nesse. Aliás, ele não está exatamente expresso aqui nessa, nessa lista, não, está sim, né? Tá aqui, né? Ele vai de A para H, porque o D e o H estavam na mesma altura. Tanto faz se passasse para D ou para H, H, I, tá aqui, né? J, K, L, M. Vou puxar aqui uma linha direto, fazer esse caminho aqui, né? De tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Nosso caminho H, I, J, K, L, M, tá? Então, esse algoritmo não é difícil de implementar. Eu já implementei antes, mas vou tentar implementar de novo aqui meio que ao vivo, vamos dizer assim. Mas a sacada não é trivial, né? Esse pensamento, cara, muito. Bato palma para quem consegue fazer isso ali na hora do campeonato, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer primeiro a divisão entre os quadrantes e já vamos também ordenar os caras, né? Vou pegar aqui, ó, referência de x, referência de y é igual a coordinate de k. Eu não sei também se eu citei lá durante o problema, mas ele indica qual o ponto de interesse, passando esse K aqui. Então, só salvei o X e o Y. Vou montar os arrays com os dois quadrantes, né? O bottom left vai ser coordinate, ou desculpa, vai ser C. Eu vou montar uma tupla, tá? Uma tupla X e Y for X, Y nas coordenadas, só que aí eu só quero pegar quem está abaixo e à esquerda, né? Se x menor que Rx, que é a referência de x, e y menor que Ry. Espero que esteja certo. Aí vamos pegar aqui o top right, né, quem está acima e à direita, vai ser a mesma coisa, só que trocando os sinais. E aí a gente precisa lembrar que a gente ordenou esses caras aqui, só que a gente precisou ordenar pela, pela, pela coordenada x
crescente e y decrescente, né? Então, vou passar aqui um lambda e e vamos pegar o e de 0, que é de x, e o menos é de 1, que é o y, tá? Então, isso aqui deve resolver essa questão da ordenação, vou só replicar aqui para baixo. Replicado para baixo, né? A gente vai retornar, a gente vai chamar isso aqui de tamanho do caminho máximo, né? Como é que o problema chama? Longest increasing path, Felipe, né? Tamanho do maior caminho lá, né? No bottom left, mais esse cara no top right, mais um, que é o nosso ponto lá que a gente não olhou, tá? Então, vou pegar aqui a função, vou chamar aqui com as coordenadas, vou só imprimir as coordenadas e ver se esse negócio tá funcionando minimamente primeiro. Bem, parece que sim, né? 217056, tá funcionando. Ele passou aqui o ponto 1, né, que é esse 22. Então, primeiro a gente pegou quem estava à esquerda e abaixo de 22, depois quem estava acima e à direita, tá? Me parece que está correto, tá? Então, agora a gente precisa aqui fazer o nosso trabalho, que era o seguinte, né? A gente tinha um array, que eu não lembro do que eu chamei ele aqui não dei nome para ele, né? Mas vou chamar de, não sei, D de dados, né? Então esse cara está vazio. Para cada x e y em coordenadas, a gente vai olhar se o array estiver vazio ou se a coordenada y for maior do que o último elemento que está em D, a gente simplesmente concatena, né? Ou seja, D append Y, senão a gente vai ter que encontrar aonde a gente vai botar esse elemento dentro desse array, tá? Gente, uma maneira que a gente podia fazer aqui, fazer um for, né? Olhar quando a gente encontra um cara maior do que o nosso elemento, inserir na posição anterior. É o que eu vou fazer. Depois eu quero falar de uma funçãozinha que eu aprendi olhando a solução do nosso amigo, que é o bisect tá? Então, for i em range de len de D, né? Ou melhor, for i v em enumerate D. Se o valor for maior do que y, aí eu posso fazer o seguinte: T de posição menos 1, tinha que ser maior ou igual, né? Ó, que coisa. Se for igual a y, simplesmente paro, não precisa fazer mais nada. Se v for maior do que y, aí sim eu vou fazer aquele lance que é pegar o d da posição anterior igual a y e assim sim dar o break, tá? Então, simplesmente estou fazendo aqui aquela lógica de olhar aonde eu deveria encaixar no array o meu elemento para garantir que ele continue crescente, né? E no final eu preciso retornar o tamanho do array D, tá? Então, se eu não estiver esquecendo nada em nenhum detalhe, na linha 20, tá? Eu não tinha posto aqui o return no lugar certo, acho que é só isso. Tá? Então, aqui está passando por os casos de teste. Vamos ver se vai passar aqui o problema de verdade para não ter que regravar o vídeo todo, né? Pelo menos a parte toda da implementação do vídeo. Resposta errada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Estou com uma forte desconfiança dessa lógica aqui. Não sei por quê. Vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir aqui o que está acontecendo. Isso aqui vai ser cruel, hein? Deixa eu usar esse test case, né? Para não rodar tudo também. Ó, aqui o que aconteceu? Ó, eu tinha um D 6 e 8, queria inserir um 4, e aí virou 6 e 4, né? Obviamente tinha que ter virado 4 e 8 esse cara, tá? Então realmente o bugzinho está aqui. Deixa eu só entender agora o que eu errei. Não, eu já entendi, né? Porque o primeiro valor já era maior do que o nosso cara, e aí eu inseri o 4 na última posição da rede. Tá, então isso aqui já deixa, pessoal, para eu não fazer essa lógica aqui na mão. E aí vamos falar da função que eu aprendi hoje aqui, que se chama bisect left, tá? Ela faz justamente esse trabalho de encontrar qual a posição mais à esquerda que você deveria colocar o número para poder manter um array ordenado, tá?
Então aqui, se o número é maior, continua appendando, se não, o bisect left vai me dar esse índice que eu preciso passar como parâmetros o array que eu quero olhar e o valor que eu quero inserir. Então, ele vai me retornar um índice e eu vou usar no próprio array D para conseguir encaixar y em D. Tá? Se você estiver escrevendo Python puro, você vai precisar dar from, acho que é bisect mesmo, import bisect left. Tá? Aprendi hoje aí, olhando a resposta do nosso amigo lá no LeetCode. Vamos ver agora aqui se vai dar tudo certo. Bisect left. Esqueci de um T, né? Esqueci de um T. Agora sim, funcionou inclusive para aquele caso. E aí eu vou dar o run aqui e vai funcionar. Tá? Beleza, bateu 100% da galera. Mas lembrar de usar aí na medida do possível que já está pronto. E a funçãozinha Python dia que a gente aprendeu foi o bisect left. Então, antes de passar aqui a complexidade, deixa eu só repassar o código, né? A gente fez uma função que faz a contagem, olha o tamanho do maior caminho para um conjunto de pontos. Então, aquela função llip lá, né, que a gente escreveu, a gente vê o tamanho desse caminho crescente. A gente chama ela duas vezes, porque a gente está olhando o tamanho do caminho nesse quadrante, o tamanho do caminho nesse quadrante, e o mais um é o ponto que a gente deixou de fora. Ó, pegamos aqui os pontos abaixo à esquerda, pontos abaixo à esquerda, que são esses aqui, pontos acima e à direita, pontos acima à direita são esses aqui, e o umzinho lá, que a gente vai também usar, é o nosso ponto de interesse. Então, a gente vai levar o tamanho dessa galera, o tamanho do caminho no meio dessa galera. Tá? Outra coisa que a gente também falou no whiteboard, a gente precisa tomar o cuidado de ordenar o x em ordem crescente e o y em ordem decrescente. A gente viu por quê. Né? Então, aqui, eu estou, sim, pegando o conjunto de pontos, por exemplo, abaixo e à esquerda, e aí eu tomo cuidado de ordenar esses caras por x em ordem crescente, e aqui o y está com o sinal trocado, justamente para ordenar o y em ordem decrescente. Tá? Se você não entendeu muito bem o que está acontecendo aqui, dá uma olhadinha nessa função sorted do Python, e lembra que ela pode receber uma função custom aqui como critério de ordenação, por isso que tem esse lambda aqui, que recebe como parâmetro where, que é justamente a tupla com as coordenadas, né? E a gente pega o x, bota ele como veio, e o y com o sinal trocado, tá? E a nossa funçãozinha aqui tá tranquila agora, né? Esse D, esse array aqui que a gente estava montando, tá? Esse array D aqui, botar ele numa caixinha, está aqui. Esse cara aqui a gente chamou de D. E aí a gente vai passar ponto a ponto e fazer exatamente aquela mesma lógica. Né? Se o último cara for menor do que o y que a gente está olhando, a gente só appenda, senão a gente vai ter que procurar onde a gente vai encaixar o y de forma a manter o array crescente. Tá? O que faz o bisect left? Ele simplesmente busca o índice onde a gente vai ter que inserir o y. Tá? E aí também, se qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no help do bisect left. Vou botar esse cara aí no meu cinto de utilidades porque ele é bem útil. Né? E aí no final a gente retorna o tamanho de D para ter o problema resolvido lá com um runtime super bom, se bem que o problema é novo, né? Geralmente pouca gente submeteu o problema até o momento. Beleza, pessoal? Ah, esqueceu de falar da complexidade. Sim, esqueci. Então vou tirar um print aqui para jogar para o whiteboard e a gente. Bem, pessoal, de cara, a gente depende aqui de um sorted que vai jogar a nossa complexidade para O de n log n. Né? E já estou desconfiado que esse é o cara que vai mandar em tudo, mas vamos olhar aqui a complexidade toda. Né? Então, a gente ordenou todo mundo, complexidade aqui n log n, e a gente chamou aqui a função para fazer a análise dos pontos. Né? Repara que esse cara aqui vai passar por cada uma das coordenadas. É um cara que roda em tempo O de n, né? Ah, não é o n log n que vai mandar, não. E aqui, pessoal, a gente tem essa comparação, mas quando o número é menor, a gente precisa chamar esse bisect left, que é outro cara que vai rodar em O de n, né?
Então, se a gente tem aqui um O de N e dentro dele um O de N, esse cara vai resultar em uma complexidade de O de N ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a nossa complexidade de tempo de execução. Lembrando que O de N ao quadrado é maior do que N log N, beleza? Então, está aqui nossa complexidade de tempo de execução. Espaço adicional, galera. A gente acaba alocando um espaço adicional proporcional ao tamanho da nossa array de coordenadas, tá? Então, se isso aqui é tempo de execução, a gente vai ter um O de N de espaço, tá? Só para fechar o vídeo, vamos arriscar e ver o que fala aqui o nosso Analyze Complexity do LeetCode. Ué, N log N. Não concordo, não. Bem, eu não concordo. Para mim, isso aqui é um O de N2. Se você concorda com ele aí, deixa seu comentário e me fala se eu não estou falando nenhuma abobrinha, né? Mas é isso, né? Para cada coordenada, bisect left, não tem como esse cara não ser O de N, né? Ele vai ter que olhar valor a valor ali do array para saber onde vai colocar o novo item, tá? Mas enfim, galera, o vídeo já está longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Mas por hoje tá bom. Vamos nessa. Até a próxima. Um abraço.